Boa noite, pessoal. Estou entrando aqui, gostaria de dar confirmação se estão me ouvindo, se o vídeo está ok. Tá? Vou aguardar que o pessoal vá entrando. Por favor, sinalizem. Tá? Vamos dando as boas-vindas àqueles que vão participar dessa live, uma live solidária com um objetivo duplo. Eu vou adiantando aqui e depois eu repito para as pessoas que forem entrando. O objetivo é auxiliar, ajudar, fazer com que essa transmissão de conhecimento seja utilizada também em prol das vítimas da tragédia que está assolando o meu estado, que é o estado do Rio Grande do Sul. Estou vivenciando isso, está sendo muito difícil. Muitas pessoas com dificuldades para se alimentar, dificuldade com água, dificuldade das mais variadas. Tá? Então eu agradeço muito a participação de todos vocês que estão entrando, e o outro objetivo também é ajudar aquelas pessoas que se preparam, que enfrentam dificuldades em concursos públicos, provas de alta performance, tal como a prova do Ministério Público Federal, prova da Magistratura Federal e as demais carreiras de Estado, concursos para delegado e tudo mais. Então, nesse momento inicial, eu vou adiantar para vocês os tópicos, que é o que eu preparei para nós conversarmos hoje. Muitas pessoas, ao saber que nós teríamos uma live, já fizeram perguntas, já pediram alguns temas. Alguns eu selecionei para ver se a gente consegue tratar aqui hoje. E, dentro do possível, eu vou abranger aquilo que nós propusemos inicialmente. Vamos falar sobre prova objetiva, eu preparei assim, a gente vai falar sobre prova objetiva, sobre o dia da prova objetiva, sobre peculiaridades dessa forma de prova para concurso de alta performance. Então não vale só para o Ministério Público Federal, mas também para as demais carreiras, as procuradorias, delegado, carreiras de Estado, defensoria, magistratura e Ministério Público. E aí eu preparei também o que não fazer na prova objetiva. Todas essas informações decorreram de muitas coisas erradas que eu fui fazendo ao longo do tempo, muitos equívocos, muita perda de tempo, muita coisa que não foi correta. E depois, o que fazer e como fazer numa prova objetiva. Vou trabalhar com provas, vou mencionar provas que exigem muito, provas bem extensas. Vou dar exemplos de provas do Ministério Federal, provas da Magistratura Federal, porque elas exigem algo mais no que toca a concentração, organização e tempo. Tá? E se der tempo depois, eu falo também sobre determinados pontos, estratégia de estudo de determinadas matérias, tá? E alguma coisa sobre o estudo global. Me pediram muitas coisas, eu pretendo também, ao falar aqui para vocês, tentar identificar as perguntas. Tá? Mas como eu estou olhando para a câmera, não necessariamente vou conseguir responder todas. Tá? Então, falei dos tópicos, a gente vai falar dia da prova, prova objetiva, o que não fazer e o que fazer. Mas antes disso, eu vou me apresentar para vocês também. Não sei se todos me conhecem, meu nome é Rodrigo Greff, eu sou procurador da República, sou professor desde 2003 em curso superior em Ciências Jurídicas e Sociais, em Direito, e já fui também procurador da Fazenda Nacional por 10 anos, fui aprovado em inúmeros concursos na prova objetiva, que a gente vai falar hoje, e especificamente na prova do MPF eu fui 3 vezes para a segunda fase. Eu já contei essa história algumas vezes. Então eu já cometi muitas coisas erradas, já fiz coisas erradas, e por isso eu quero tentar ajudar vocês e proteger para que vocês não cometam esse erro, tá? Então vamos começar. Acho que está ainda, não sei se a gente espera mais um pouquinho para o pessoal entrar, mas eu vou começar falando sobre um aspecto que é muito importante e que auxilia muito na performance na prova objetiva. Eu vou falar sempre da prova objetiva, mas isso também vale para as provas da segunda fase, para as demais etapas do concurso. Muita gente passa o seu tempo todo voltado, focado no estudo, na matéria, na jurisprudência, na lei seca, fazendo exercício, doutrina,
E não pensa, não imagina que o dia da prova é o ponto, é o ápice, é o melhor momento, é um dia especial, é para você mostrar aquilo, tudo que você se esforçou para fazer. Então, o que eu sugiro para vocês, porque eu sei que dá certo? Veja, imagine o dia da prova como um dia iluminado, um dia bom, um dia positivo, um dia que está ali para te servir. Não é um dia de sofrimento, não é um dia de tensão, não é um dia para ansiedade. E para você chegar nesse dia bem, você tem que cuidar desses dias anteriores. Então, se proteja. Eu sei que temos os grupos de concurseiros e tal, sempre tem aquele concurseiro aterrorizador, ou no dia da prova chega alguém lá, estudou tal tema, papapá, papapá, sabe aquele negócio assim, não vai cair, não se preocupe, fique bem e veja o dia da prova como algo muito positivo, aquele momento que é para você, é um instrumento da tua aprovação. Eu já passei isso para muitas pessoas, eu tenho certeza que isso dá certo. Isso aconteceu comigo também. Eu sofria, eu considerava ruim, eu ficava tenso. E você sabe que quando a gente não está tranquilo, a gente não consegue render o nosso máximo. Então é uma dica inicial que eu começo falando sobre ver o dia da prova, imaginar o dia da prova como um dia que está ali ao teu dispor, para te ajudar, para você concretizar aquilo que você mais deseja em relação ao sonho profissional. Tá bom? Então, sempre coração aberto para o dia da prova. Eu sempre falo isso também, para quem me conhece, eu falo em relação às matérias. Às vezes a pessoa implica com determinada matéria. Eu não consigo, eu odeio direito tributário, eu odeio direito empresarial. Se você não notar que as matérias estão ali para te servir, para te ajudar, são instrumentos da tua aprovação, jamais você vai aprender. E, não gostando da matéria, dificilmente você acerta a questão. Tá? A prova é um instrumento da aprovação de vocês. Então tem que gostar da prova. Da mesma maneira tem que gostar da matéria. Tem que aprender a gostar da jurisprudência, gostar da lei seca, porque está tudo ali para te servir. Tá? Então a dica inicial, começando, gostar do dia da prova. Se imagina, não interessa se o dia está chovendo, está frio, é um dia iluminado, é o dia de vocês. Tá bom? E aí eu vou passar, porque eu pensei, como é que eu vou abordar isso aqui? Vou falar sobre prova objetiva, tem muita coisa. Se deixarem eu falar, quem me conhece sabe que vai longe, né? Então, eu vou começar falando o que não fazer no dia da prova. E não fazer durante a prova. E, notadamente, provas longas, tá? Tudo isso que eu vou falar para vocês não é uma coisa assim que caiu de paraquedas. São várias noções que foi ao longo do tempo. Foram muitos concursos, muitos erros e muitos acertos que levaram a chegar a essas considerações que eu vou falar assim para não fazer, tá? Então, uma das coisas que eu vejo, às vezes o aluno pergunta assim, Rodrigo, eu tenho muita dúvida por onde eu começo na prova, porque eu vou melhor em processo civil, ou vou melhor em administrativo e tal, será que é melhor eu começar por ali? Tá? Então a dica número 1, prova de alta performance, prova longa. Quando eu digo prova longa, eu exemplifico. A última prova do MPF teve 37 páginas, mas todos vocês sabem, é uma prova de 120 questões. Provas da magistratura federal são de 100 questões. Agora teve o ANAM, foi 80, tá? Mas é uma prova prévia, tá? Mas são provas de 100 questões. Provas, por exemplo, do TRF4, que lamentavelmente está alagado, muitas vezes ultrapassaram 40 páginas, 44, 46. Se você tem uma noção que uma prova ela tem 5 horas para ser realizada, você tem que ter uma média de quase 10 páginas por hora para leitura, escolha da alternativa e marcação do cartão de resposta. Além disso, você tem que se alimentar, eventualmente vai ter que dar uma passadinha no banheiro, então tem que administrar muito bem isso. Tá? Então, para as provas realmente que exigem o aproveitamento máximo do tempo, mas para qualquer prova, comece a prova da questão número 1. Essa é a dica inicial. Começa da questão número 1 e vai até o final. Rodrigo, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem gente que pensa assim, me falaram que eu tenho que começar pelas questões mais fáceis. E eu, cara pálida, quem disse que você sabe qual é a questão mais fácil? Qual é a questão mais difícil? Como é que você vai saber isso?
Ah, não, mas é que eu já estudei mais tal matéria, então eu vou começar por essa matéria. Bom, quando você tem uma prova do MPF, por exemplo, 120 questões, ou questão da magistratura federal, se você fizer isso, você já começa correndo o risco de se atrapalhar, passar a questão errada, deixar a questão em branco, depois esquecer, não voltar. Tá? Então, fazendo a questão da 1 até a final, você já está em vantagem. Tá? Então, não faça isso. Outra coisa, não faça isso de começar tudo atravessado. Outra coisa, não é proibido, é uma coisa assim, quase que pena de morte, assim, no concurso. Até essa semana eu falei com uma aluna que ela foi super bem nos grupos 1, 2, 3 do MPF e chegou no grupo 4, ela foi mal, faltou questões. E ela estava me falando que em várias questões ela ficava na dúvida dela, deixava em branco, e algumas ela deixava entre duas. Aí ela fez toda a prova e daí ela voltou para marcar. Ah, Rodrigo, mas não pode fazer isso? Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão online agora, eu gostaria que vocês respondessem assim. Ou eu vou falar algo para ver se vocês conseguem. É o seguinte, não pense num Fusca vermelho. Você que está me assistindo aí, você conseguiu não pensar num Fusca vermelho? Ou não pense numa caneta Bic. Você consegue fazer isso? Eu fiz essa afirmação para vocês para demonstrar o seguinte. Quando você está lá, você fez a questão 20, 21, 22, na 23. Você chegou na questão 23 e você chegou assim, poxa, estou em dúvida. Não sei se é a A ou se é a C, papapá, e fica lá se enrolando. E, vou deixar essa questão e aí vai para frente. Daqui a pouco você está lá na questão 44. E a mesma coisa, em vez de você resolver a questão, você... interrompeu o quê? Em vez de você resolver a questão, você pega e deixa em branco. O que vai acontecer? Você viu que eu falei assim, não pense num Fusca vermelho. Dificilmente você não pensou. Eu falei, não pense numa caneta Bic. Dificilmente você não pensou. Numa prova objetiva, o que acontece? Se você deixa uma questão em branco, mesmo que você queira, vou esquecer aquela questão. É muito difícil que você consiga controlar o cérebro e impedir que ele fique gastando energia com aquilo, tá? E por que mas pode ser que eu descubra isso durante a prova? Olha, é possível, mas a probabilidade é ínfima que isso aconteça. Só que é garantido que você vai ter um desgaste, uma fadiga muito maior percorrendo inúmeras outras questões que você precisa estar muito atento, muito atenta, utilizando o máximo da tua energia, concentração para render bem e você está lá dispersando energia. Além disso, eu queria que vocês pensassem o seguinte, pensa se já aconteceu com você. Você já errou alguma questão que você sabia a matéria, sabia o conteúdo e acabou se equivocando, não viu que tinha uma palavrinha, tinha um não ali, tinha pode ou deve, qualquer detalhezinho que você sabia da lei, sabia da jurisprudência, sabia da súmula e se confundiu? Já aconteceu isso? Se você analisar com um pouquinho de calma, você lembra mais ou menos quando isso aconteceu? Se você não lembra, eu vou relatar um apanhado que eu fiz. Eu constatei que a maioria das vezes que eu errei e que vários alunos também erraram, sabendo o conteúdo, a maioria das vezes desses equívocos acontece na fase final da prova. E por que será que acontece na fase final da prova? A maioria. Porque, em regra, a gente está lá na parte final da prova e a gente já está mais cansado, já está mais fadigado, está com a cabeça a 1000. E aí você está pensando lá naquela questão 22, na 33, na 44, lá que você deixou em branco, mesmo que inconscientemente você está se desgastando. Então, fazendo a questão e resolvendo, você resolve isso e economiza o teu cérebro. E além disso, para pessoas que enfrentam provas de alta performance, tal como a prova do MPF, que é 120 questões, quando você voltar, você foi lá, passou a questão 120. Agora eu vou ter que voltar para 30 e poucos, para 12, para 17, para 25. Vai ter que voltar. Você vai ter que reler, você vai usar o dobro do tempo, e aí, para pessoas que têm problema de tempo, isso é fatal, você usa o dobro do tempo para reanalisar,
toda aquela questão e provavelmente vai ter as mesmas dúvidas. Então, pessoal, para concurso de alta performance, jamais deixe questão em branco para voltar depois. Mas tem uma estratégiazinha, que eu deixo assim como soldado de reserva. Quando eu preparei, eu há muitos anos venho fazendo os cursos preparatórios aqui em parceria com a Alcance, e lá no 28º concurso, que foi o concurso que eu fui aprovado, eu constatei o seguinte: na prova objetiva do MPF, o grupo 1, ele tinha lá, vamos dizer assim, 7, 8 páginas. O grupo 2, mais ou menos a mesma coisa. O grupo 3, a mesma coisa. E chegou lá no grupo 4, tinha o dobro de páginas. Né? Então, isso demonstra que não basta que a gente cuide tão somente da parte do horário, essa parte de quantas questões são. Você tem que saber também o tamanho do grupo para não se atrapalhar. E aí o que aconteceu? Muita gente queria fazer o 29º concurso, falou, pá, eu tenho problema com o tempo e tal. E na época era o professor Douglas Fischer, colega brilhante, que fez a prova do 28 e ia fazer do 29. Eu disse, bom, pode ser que o 29º concurso venha também com um grupo 4 grande. Quem tem problema de horário, se fizer nessa regra da primeira até a última, pode ser que se atrapalhe. Então, excepcionalmente, lembra que no começo eu falei, começa da questão 1 e vai até a 120, então uma regra excepcional se você tem problema com o tempo, que eu sugiro para vocês, é o seguinte: se você tem problema com o tempo, você pega e começa por aquele grupo mais longo, mais amplo, que vai exigir mais, são questões grandes, meia página, tudo bem, você vai lá, começa por lá, e aí depois você começa da 1 e vem até a questão 90. Mas isso é uma exceção, pessoal. Estou dando uma dica aqui, que é para aquela pessoa que, Rodrigo, pá, eu me atrapalho, não consigo terminar, e pá, eu fico em dúvida. Tem muita gente que tem dificuldade com o tempo. Então, esse é um soldado de reserva, tá? Então, algumas coisas que eu falei que não fazer. Agora eu vou começar a falar coisas para você fazer durante a prova. Dar algumas sugestões que são muito positivas e que me trouxeram resultados muito bons. Tá? Então, uma das coisas que eu bolei, já passei para muitos alunos, deu certo comigo, já deu certo para vários alunos também, foi o seguinte: você vai fazer a prova objetiva, e em regra as provas são longas e não dá para embromar. Tá? Então, a minha dica é, vai fazer a prova objetiva, vai lá, faz a questão 1, 2, 3, vai até a 10. Fez 10 questões, passa para o gabarito. Ah, Rodrigo, mas eu vou parar no meio da prova para passar para o gabarito? Sim, para no meio da prova para passar para o gabarito. E durante o momento que você estiver passando para o gabarito, você vai estar descansando a tua mente. A única preocupação é passar a questão de forma correta para o gabarito. Além disso, na medida e proporcionalidade que o tempo vai passando, você vai mantendo o teu gabarito oficial marcadinho, bonitinho, e não vai ter problema se apertar o tempo lá atrás para sair correndo, passando e daqui a pouco puxar uma questão errada e sair marcando tudo errado no gabarito. Além disso, você também diminui o risco para quase zero de passar uma questão errada para o gabarito. Já imaginou? Você sabe a matéria, acertou a questão, chegou na hora e passou errado. Tá? Então, fazendo de 10 em 10, você se mantém desde o começo da prova, vai chegar lá na questão 115, 110, 95 e você vai estar com a mente também descansada. Primeiro, você não deixou a questão em branco para ir e voltar. Tá? Então, o teu pensamento não está sendo exigido em dobro. E além disso, você está levando a prova e está controlando o horário, ou seja, é uma forma de controlar para andar bem e vai estar muito mais bem descansada, muito mais bem descansado. Pode ter certeza que isso funciona perfeitamente. Para quem conhece ou já viu algum dos vídeos que eu passo uma orientação para fazer uma técnica de estudo na qual você faz uma respiração antes, cada período lá de 1 hora, de 50 minutos, de 40 minutos, que é você puxa a respiração por 4 segundos, prende a respiração por 4 segundos e solta o ar por 4 segundos, faz isso 4 vezes e você manda uma mensagem para o teu cérebro no momento do estudo que aquele é o teu momento da concentração, para você não ficar pensando bobagem, pensando em outras coisas, problemas, compromissos que devem ser feitos. Essa técnica tem uma função de ajudar demais na concentração no momento de estudo. Então, para quem já conhece essa técnica, na hora de fazer a prova objetiva, que você está lá passando as questões para o gabarito, faça também
a técnica da respiração. Não precisa ser a minha. Você pode aprender alguma técnica, mas ela tem uma função de descansar e relaxar o corpo e a mente e fazer que você esteja muito mais bem concentrada, mais bem concentrado na prova objetiva. E o que a gente quer? A gente quer que você coloque tudo que sabe na prova. Quando a gente não está bem concentrado, quando a gente está cansado demais, o que acontece? A gente não nota um detalhezinho, não vê uma palavrinha e acaba errando o que sabe. E errar o que sabe é proibido. Não dá para errar o que você sabe. Você pode até errar o que não sabe. De preferência vai chutar e vai acertar, né? Mas errar o que sabe não dá. Então essa técnica te ajuda a se manter bem focado, bem concentrado, fazendo tudo que sabe e vai levar você até o final da prova bem, tá? Esse é o objetivo. Então, o como fazer que eu passei, eu estou tentando acelerar bastante o conteúdo para poder entrar em outros temas, tá? Então, o que não fazer de maneira bem sucinta é não deixar a questão em branco para voltar, é não escolher matéria X ou Y, eu vou começar porque essa aqui eu sei, tá? É fazer a questão do começo até o fim, excepcionalmente deixar um soldado de reserva para fazer aquele grupo mais longo, porque tem problema com o tempo, faz antes, depois repassa. E aí a forma de fazer, sugestão, faz de 10 em 10, faz uma técnica de respiração para se manter bem descansado, planeja bem a questão de, com tempo na hora, assim, todo mundo vai ter necessidade de fazer um xixizinho básico e tal, então cuidado, não leve muita coisa para comer, muita coisa para beber, cuidado para não derrubar coisa em cima da prova, sabe? Não exagere, tá? Leve alimento, leve uma glicosezinha para se manter bem, já aconteceu comigo em prova objetiva. Uma vez eu estava no Rio fazendo uma prova do TRF2, um calor, né, numa escola lá, um calor do cão e puf, a pessoa desmaiou do meu lado, baixou a glicose, a pessoa caiu no meio da prova. Então a gente tem que cuidar todos os detalhes. Voltando um pouquinho, porque eu falei ali da prova objetiva, quando você vai fazer uma prova fora, vou fazer em São Paulo, eu sou do Rio, vou fazer em Porto Alegre, eu sou do Recife. É muito importante que você cuide tudo antes, logística, distância de hotel, como é que faz, pegar Uber e tal. Não deixe para a última hora redundância em relação aos cuidados. O edital pediu o quê? Que tipo de caneta? Tem que ser transparente, só pode ser preta, pode ser azul ou preta. Qual é o documento que é exigido? Pode esse documento? Estou levando um documentozinho em reserva. Se acontecer alguma coisa na viagem, eu tenho a minha habilitação aqui, eu tenho meu RG em outro lugar. Tá? Não dá para perder prova por isso. Eu, numa prova da segunda fase do MPF aqui, eu estava fazendo as provas da segunda fase do MPF, são em 4 dias, e aí começou a prova no sábado, tá? Tranquilo, né? Sábado não tem tanto trânsito, chegou lá de manhã, deu tempo. No domingo mais tranquilo ainda, e eu bobeei na prova de domingo para segunda. Eu não me dei conta que segunda-feira tem trânsito, tem escola e tudo mais, e fui sair em cima da hora. Teve um acidente, um congestionamento, e eu quase que não estaria aqui falando com vocês, quase perdi a prova do terceiro dia. Tá? Então, a dica também para a prova, não deixe para chegar na última hora. Se você eu vou viajar num grupo, tem outros concurseiros ali, se tem alguém que é muito enrolado, vai antes. Não vai chegar na prova com uma tensão, com o coração na boca, para fazer coisa errada. Tem que estar tudo perfeito. Seja redundante, faça um checklist, leve tudo bem bonitinho, prontinho, para dar tudo sempre certo. Tá? Então, eu falei aqui basicamente numa estratégia para fazer prova objetiva, tá? Falei sobre o que não fazer para a prova objetiva e falei o que fazer antes da prova. Tá? Agora eu vou falar especificamente, porque foi pedido também, sobre a prova do MPF. A prova do MPF, como eu disse, são 120 questões e ela é composta por 4 grupos. Cada grupo tem 30 questões e você precisa de uma estratégia para ser aprovado em cada grupo. Por quê? Na prova do MPF você precisa de uma pontuação mínima de 50% líquido em cada um dos grupos. Eu vou explicar, eu sei que muitos de vocês já sabem tudo como funciona, mas eu vou explicar isso porque tem alguns segredinhos para vocês melhorarem em relação a si próprio, para melhorar a performance e se garantir em cada um dos grupos. Então, primeiro eu vou explicar quanto à matemática, porque eu acredito que algumas das pessoas que estão assistindo não sabem.
Você precisa fazer 50% líquido e nas questões do MPF, a cada 4 questões que você marcar de forma incorreta, errada, anulam uma questão certa. Então, como os grupos têm 30 questões, você precisa, se marcar todas as questões, você precisa acertar 18 questões, tá? Isso significa que você errou 12 e essas 12 geraram 3 grupos de 4 que anulam 3 questões e você faz 15 pontos, tá? Então, de maneira bem objetiva, eu não vou usar muito tempo aqui para explicar isso, pessoal, porque daí eu vou para as dicas que ajudam vocês, né? Quem não souber, daí depois dá uma pesquisadinha no edital, vai entender melhor como é que é essa conta, tá? Para cada grupo você precisa de 50% líquido e a cada 4 questões anula uma certa. Então vamos partir do pressuposto, vai marcar todas as questões, depois eu explico por que você vai marcar todas, e você precisa ter uma pontuação mínima de 18. 18 brutas vão dar 15 líquidas. Observem que no último concurso, no 30º concurso, teve corte no concurso do MPF, no 30º. No 29º, quem conseguiu o mínimo passou. Então, isso oscila um pouquinho, tá? Mas você, no mínimo, você precisa ter essa pontuação. Então, a primeira característica que você vai notar do concurso do MPF, que difere um pouquinho do concurso da magistratura, é o seguinte: você precisa de muito equilíbrio. É uma peculiaridade da prova do MPF. Não adianta você saber tudo de direito penal se você não souber direito econômico. Saber tudo de tributário se você não souber consumidor. Saber tudo de constitucional se você não souber eleitoral. É muito importante que você esteja equilibrado em todas as matérias e todos os grupos. E essa é uma característica do concurso do MPF não só para a prova objetiva, porque nas provas da segunda fase você vai ter um quantitativo de questões também para cada uma das matérias e é tudo mais ou menos tabelado. Você já sabe lá, por exemplo, no grupo 1, que você vai ter 2 questões de eleitoral, 2 questões de humanos e 2 questões de constitucional além da peça. No grupo 2, você vai saber isso, tá? Mas eu estou falando da prova objetiva. E a gente vai falar grupo por grupo e vou passar dicas específicas para cada um dos grupos e aquilo que eu considero que é o melhor para vocês aumentarem a performance e se garantir em cada um dos grupos, tá? Então, se você precisa ter esse equilíbrio, muita gente pergunta, e agora eu vou falar um pouquinho disso tudo, muita gente pergunta assim: Rodrigo, é melhor eu focar nos pontos fortes ou nos pontos fracos? Ou é melhor eu focar naquilo que cai mais ou naquilo que não cai tanto, mas eu não sei nada? A minha dica é: o concurso do MPF, ele exige equilíbrio e, por consequência disso, ele exige horizontalidade. É muito importante que você conheça de forma ampla, porque não tem como a gente saber, o examinador vai perguntar só o que é o mais importante. Não tem como saber o que é o mais importante. Aliás, uma coisa que eu passo para vocês, muitas vezes me questionam assim: Rodrigo, mas o que eu vou fazer com essa matéria aqui? Quando é que eu vou usar isso na prática? E eu falo: olha, não necessariamente você vai usar na prática, mas você vai usar para aquilo que você mais quer no que toca a tua carreira profissional, que é para ser aprovado no concurso público. Então aprenda a matéria e acerte a questão. Depois, se você não vai usar, não interessa. O que importa é que você tem que acertar a questão. Não adianta ficar implicando. Eu lembro, alguns editais atrás, o Eugênio Aragão era membro da banca e tinha um ponto lá chamado regime de tropas estacionadas e em direito internacional. E aí o pessoal ficava implicando. Não adianta implicar, tem que saber a matéria para ser aprovado. Se vai usar depois na prática, é outra conversa, pessoal. Então, uma das peculiaridades que eu passo também é muita objetividade no aprendizado, no estudo e para fazer a prova. A prova é instrumento de aprovação e a gente vai lá para acertar a questão. Tá? Não adianta ficar discutindo com matéria, porque a matéria está ali para te ajudar. Não adianta ficar discutindo com ponto do concurso. Outro dia eu estava falando com um aluno que por muitas vezes ele pulava matérias ali de direito financeiro para aprender a 4320 ou LRF, e daí ele, mas isso não vai cair. Pô, isso não vai adiantar, você tem que enfrentar. Tá no edital, pode cair, eu vou aprender, vou saber e vou acertar. É isso aí que tem que fazer, tá? Então, voltando lá, você precisa ter equilíbrio e você precisa conhecer os pontos do edital
para que você encontre aquilo que é um pouco diferente no edital do MPF, especificamente, tem alguns pontos assim, que você não acha em qualquer lugar. É muito importante que você tenha contato com isso, porque os examinadores, reiteradamente, eles percorrem o edital. Falando nisso, pessoal, vou aproveitar também para a prova objetiva, para dar uma outra dica para vocês. É justamente no que toca aos examinadores. Muita gente fala assim, Rodrigo, o MPF tem a sua banca, tem peculiaridades, não sei o que e tal. E eu falo, olha, por um lado é muito bom, né? Você sabe quem são os examinadores, nesse concurso é o examinador tal, X, Y, Z, no outro é A, B, C. Bom, você vai saber se eles publicaram algo ou não, tudo bem. Mas o que importa, e o que eu quero falar para vocês aqui, é o mais relevante para aprovação. E isso é constatado empiricamente, é só pegar as provas. Pega do 23º concurso para cá, que fica mais fácil de identificar os membros da banca que foram, e você vai chegar à seguinte constatação. Pode até ser que o examinador vá lá e coloque uma coisa que só tem no livro dele, ou só ele escreveu e tal. Exemplo disso foi um colega que foi membro e examinou, que foi membro da comissão e examinou processo penal. Todo mundo pensou assim, vai cair só o que está no livro, só o que está no livro. Daí chegou lá, caiu lei seca na prova objetiva. Tá? Então, a minha dica em relação a isso é muito mais importante que você domine os pontos do concurso, tá? Pode confiar nisso. Dominar os pontos do concurso vai te levar mais longe no concurso do que pensar, eu vou ler um artigo lá que o examinador escreveu super específico e tal. Porque vai saber se ele vai cobrar na prova. E outra coisa, se você pegar os pontos do concurso e detonar nos pontos do concurso de maneira muito ampla, mesmo que você não saiba exatamente aquele ponto do artigo que ele escreveu, você vai acertar muito mais. Então, cuidado. Na prova objetiva, principalmente, cuidado. Não sai assim, desesperado, querendo ler tudo que o examinador escreveu. Se você, por exemplo, eu vou falar porque é a ex-examinadora, mas ela fazia parte da banca do meu concurso, a Débora Duprá. E eu lembro muito bem, porque eu fui apanhando, passava na prova objetiva, não passava subjetiva, e eu lembro que tinha um perfil dos candidatos que era o seguinte, Débora Duprá, eu tenho que estudar multiculturalismo, Estado pluriétnico, ver os pareceres dela, tudo que ela falava, só que não sabia controle de constitucionalidade, não sabia coisas básicas, daí errava na prova, sabia a coisa mais específica do mundo. E isso vale para todos os examinadores. Tá? Eu aposto que é mais vantajoso você dominar os pontos de maneira ampla do que você ficar catando artigo, publicação, parecer, peça, livro do examinador. Tá? Pode ser, sim, que você utilize isso e é bom. Se eu vou estudar a teoria do delito e tá lá o professor tal na banca, eu vou pegar o livro dele para aprender teoria do delito. Agora, ficar correndo atrás de coisinha muito específica vai fazer você perder tempo. Tá? Então, passar dessa dica, que é muito importante, muita gente fica desesperado porque a banca do MPF é específica. Logicamente, por exemplo, você vai estudar Direitos Humanos e Direito Internacional. O André de Carvalho Ramos, professor brilhante, na minha visão, quem mais conhece Direito Internacional e Direitos Humanos no Brasil é ele. Na banca passada ele examinou o internacional, no TRF13 ele examinou humanos e eventualmente ele pode examinar agora esse concurso humanos. É óbvio que você vai pegar essa doutrina até porque é uma das mais indicadas. Depois eu vou dar uma passada matéria por matéria, eu quero ver se eu dou uma indicada de doutrina para ajudar vocês também. Tá? Você vai usar ele, tudo bem. Mas o que eu quis dizer é não fica naquela coisinha, naquele artigo, aquela coisa muito específica. Eu lembro na minha prova oral, mas daí já era prova oral, né? A examinadora Sandra Quirô fazia parte, ela examinava civil e processo civil também na época. E eu lembro, e eu fui lá, catei tudo que tinha, nós lá, os aprovados, né? Tudo que era artigo e tudo que ela escrevia. E aí eu lembro que ela escreveu um artigo lá em 2002, 2003, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa muito remota sobre água de lastro nos navios, assim, um negócio totalmente nada a ver. Mas eu fui lá e li e não serviu para nada, tá? Então, é só um exemplo
que ao longo da trajetória profissional dos examinadores, eles escrevem sobre muitos assuntos, mas não necessariamente eles vão colocar na prova só aquilo que eles escreveram. Tá? Inclusive o ministro Mauro Campbell Marques, que era o examinador do meu concurso, ele tinha inúmeros precedentes em que ele era o relator, ele conduzia o voto no STJ. Chegou na prova oral, todo mundo, pô, ele vai. É lógico que eu botava o nome dele para pesquisar jurisprudência e tal, né? E aí chega na hora da prova oral, ele ficava só jurisprudência do STF, só jurisprudência do STF. Ele não perguntava a jurisprudência dele. Então, cada examinador tem a sua peculiaridade. O fiel que vai dar certo para vocês é pegar os pontos, tá? Agora eu vou falar uma outra coisa, pessoal. Eu tenho que ver como é que tá o horário. Não, confesso que eu não estou conseguindo nem ler as perguntas que eu fico olhando e vou falando, porque eu quero passar o máximo de conteúdo possível para ajudar vocês aí, tá? Então é o seguinte, eu vou falar agora dos grupos e vou falar de algumas peculiaridades que ajudam pra caramba para vocês melhorarem a performance, tá? Antes, eu me auto-perguntei assim, né? O que é melhor, focar nos pontos fortes ou nos pontos fracos? E eu respondo, é melhor você focar nos pontos fracos. Rodrigo, mas como é que eu vou saber quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos? Você vai fazer exercícios, fazendo exercícios bem mapeadinhos, você fazendo aí uma bateria aí, quando você chegar nos 2.000, 3.000 exercícios, né? É muito, tá. Se fizer 30 exercícios por dia, em 100 dias, ou seja, 3 meses, você chega a 3.000, tá? Você tendo uma amostragem assim, você tem uma amostragem bem verdadeira para você identificar o que você tá bem, o que precisa melhorar, o que tá muito ruim, tá? E a partir disso você consegue fazer uma estratégia para percorrer aquilo que você está mais fraco, tá? Feito isso, você já sabe que você melhora mais naquilo que você está mais fraco. Mas além disso, você melhora mais naquilo que você estudou menos durante a vida. E é isso que eu vou falar sobre os grupos do MPF. Então a gente pega e vamos falar do grupo 1, e eu vou aproveitar o grupo 1, depois eu replico para os outros grupos, mas eu vou falar porque eu apanhei tanto no concurso do MPF que eu aprendi que se estuda para o MPF não somente para aquilo que a gente está falando hoje, não é somente para a prova objetiva, mas sim para o concurso como um todo. E agora, dando dica para a prova objetiva, eu vou ajudar vocês também no concurso como um todo. Então, o que eu aprendi? Eu era procurador da Fazenda, voltei a estudar, e aí resolvi voltar e vou fazer o concurso do MPF, né? Mas já que tem, eu queria mesmo o MPF, mas aí tem os concursos do TRF. E aí fui lá e comecei a fazer o concurso do TRF. E o primeiro que eu fiz o TRF 5 e acabei sendo aprovado. A prova objetiva, fui para a segunda fase e eu pensei, vai ser fácil, né? E fui lá e comecei a tomar pau nas provas de segunda fase. Tá? E é justamente por isso que eu vou passar a experiência para vocês, para preparação para a prova objetiva, para vocês usarem também na próxima fase. Aliás, vou contar para vocês mais também. Todo mundo acha que quem é aprovado no MPF, todo mundo já passou em tudo. Não, foi assim. Eu fiz o concurso do MPF, eu fiz o 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Eu fiz 6 vezes o concurso do MPF. A primeira vez que eu fiz o concurso do MPF, eu comecei a estudar. Eu nem sabia o que era o MPF. Fiquei sabendo, fiz o 23º concurso. Era o concurso que podia usar, podia levar os códigos. Eu nunca tinha visto isso. Vou levar um monte de código. Não dava tempo, né? 120 questões, o cara sair procurando. Foi a última vez que permitiram usar os códigos. Daí eu fiquei sabendo do concurso do MPF. Tá. Daí eu comecei a fazer na época, era o IELF, depois virou a LFG. E acabei daí passando alguns concursos e passei para procurador da Fazenda Nacional. Bem na época que eu logo assumi procurador da Fazenda Nacional, daí eu estava mais embalado, daí eu acabei passando para a segunda fase do 24º concurso. Mas eu passei sabe aquele estudo que era assim, lei seca e jurisprudência, exercício? Aquele estudo que é o feijão com arroz, sim, ajuda pra caramba, mas ele mostra que quando você vai para a segunda fase, você precisa mais. E no MPF, você já precisa de doutrina na prova objetiva para muitas matérias. Tá? Então, só lei seca e jurisprudência não ajuda. Até na magistratura federal também. Tem muitas matérias que é uma prova dogmática e tal, né? Cada vez mais está sendo colocado humanística na prova objetiva e tal. Então, isso vocês vão constatar. Daí, o que aconteceu? No 24º, eu fui fazer a segunda fase, assim, caiu lá, direito à verdade. Meu Deus, o que é isso? Tal, não sabia nada.
daí não passei. Então, essa foi a primeira vez que eu fiz a segunda fase. Eu parei de estudar, daí teve o 25º concurso, daí eu fui lá fazer também, vou voltar a estudar, mas daí saiu o edital, assim, eu só dei aquela estudadinha, mequetrefe, fui lá e tomei um pau valendo, né? Foi a primeira vez que colocaram direitos humanos, tinham colocado direitos humanos internacional, um grupo próprio, era o grupo 2, foi terrível. Mas daí, logo depois, daí eu tinha embalado, 26º concurso, e o que aconteceu? E agora fica uma dica para vocês não fazerem o que eu fiz. Eu tinha feito lá o TRF5, passei na primeira, não passei, daí teve o TRF2, eu fui lá, passei na primeira fase também. E aí o que aconteceu? Marcaram o concurso do MPF para o mesmo dia, para o objetivo do MPF e para a sentença do TRF2. TRF2 no Rio, eu estava inscrito para fazer em Porto Alegre o MPF, pedi para a banca do concurso para fazer no mesmo dia, a prova uma era de manhã e outra à tarde. Vocês imaginam o que aconteceu? Eu fiz a prova do MPF em 3 horas apenas, né? E consegui passar em todos os grupos, mas não teve corte no 26º concurso e eu não fui para a segunda fase. Tomei um pau e aprendi que não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente tem que escolher. A vida é feita de escolhas. Tá? Aí no 27º concurso, daí eu tava baladão, fui muito bem na primeira fase, assim, passei em todos os grupos, assim, com muita sobra. E aí passei no grupo 1, 2, 3 na segunda fase, mas não passei no grupo 4. Fiquei com 47,5, ficou faltando, e eu constatei, após esse tombo, porque dói pra caramba não passar na segunda fase, que não adianta estudar pensando só na prova objetiva. E aí foi que eu e um colega, que passou comigo também no 28, o colega Joel, a gente resolveu montar os nossos pontos do concurso e tal, e daí deu certo. Eu passei na primeira fase, passei na segunda, passei na oral, estou aqui tentando passar conhecimento para vocês, para ajudar vocês a serem aprovados também e nos tornarmos todos colegas. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês quando eu falo que tem pontos-chave na prova objetiva e que você pode usar isso e usa isso na preparação para todo o concurso? Porque você fazendo a diferença em relação a esses pontos, como o concurso do MPF se diferencia por ser sempre cobrado nas segundas fases todas as matérias que constam na primeira fase. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na magistratura federal, você faz a prova, tem lá econômico, tem lá financeiro, tem lá consumidor, tem ambiental. Na segunda fase, não necessariamente vai ter questão de todas essas matérias. Vai ter de processo civil, vai ter de previdenciário, vai ter de tributário, vai ter aquelas que você sabe que sempre cai, de administrativo. Mas algumas não caem e algumas caem lá de vez em quando. Não é sempre que vai cair consumidor na segunda fase da magistratura federal, não é sempre que vai cair empresarial, tá? Mas no MPF, você sabe que sempre você terá na segunda fase, no grupo 1, por exemplo, 2 questões de eleitoral. No grupo 2, você sabe que vai ter uma questão de tributário e vai ter uma questão de financeiro. No grupo 3, você sabe que vai ter questão de econômico. E assim, você consegue entender que o estudo que você faz da primeira fase, ele será utilizado também na segunda fase. O que não ocorre sempre na magistratura federal. E agora vai o segredinho que eu considero essencial para vocês evoluírem muito na prova objetiva. É saber trabalhar o custo-benefício do tamanho do conteúdo e o quantitativo de questões, as chamadas matérias-chave para as provas do MPF no grupo 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Grupo 1, eu imagino que muitos já saibam, mas eu vou falar. Ele é composto de Direito Constitucional e Metodologia, Direitos Humanos e Direito Eleitoral. Qual é a matéria-chave, por esse raciocínio, para o grupo 1? Já vou adiantar para vocês. Na minha visão, e não é todo mundo que pensa assim, mas na minha visão, é direito eleitoral. E por que, Rodrigo? Direito eleitoral, a gente vai entrar no cargo, não necessariamente vai atuar, dependendo, o Estado pode ser que atue logo, mas pode ser que demore muito tempo. Sim, só que direito eleitoral, você vai saber que das 30 questões que você tem na prova objetiva, você vai ter 10 de direito eleitoral. E aí você vai pensar, pois é, mas direito eleitoral é uma matéria que eu não estudei muito, nem tive na faculdade. Como é que eu vou saber isso aí? Eu disse, pois é justamente aí que você vai ganhar
Porque quando você não conhece algo, você tem muito mais a crescer do que aquilo que você já estudou muito mais. Então pense comigo, você já estudou condicional? Já. Já estudei pra caramba condicional desde o começo, sempre estudei condicional, a matéria que eu mais gosto, todo mundo fala a mesma coisa. Pois é, para você melhorar em relação a si próprio, em direito condicional, você tem que fazer um esforço infinitamente superior do que você precisa fazer em relação ao direito eleitoral. O custo-benefício do estudo para eleitoral é muito melhor, principalmente para o grupo 1. E além disso, e aí vai o segredinho, se você entender que no concurso do MPF, na segunda fase tem uma prova para cada grupo, e para cada grupo você tem uma dissertação e 6 questões. No grupo 1, por exemplo, você vai ter lá 2 questões de constitucional, 2 de humanos e 2 questões de eleitoral. Ou seja, se você estudar muito bem eleitoral, para a prova objetiva do MPF, você faz uma pontuação boa para te ajudar a alavancar e ser aprovado na prova objetiva, e esse bom estudo da primeira fase faz com que você também na segunda fase tenha uma pontuação boa para também te colocar na prova oral. Porque você vai ter 20 pontos, você precisa fazer 50 na segunda fase. Você tem 20 pontos. Se você, por exemplo, fizer 18 pontos desses 20 que você tem de eleitoral na segunda fase, você precisa só de 32 dos outros 80 pontos que você tem para estar na segunda fase em relação ao grupo 1. Então, o que eu chamo de matéria-chave são justamente aquelas matérias que têm um conteúdo menor. Não interessa nesse momento o que é mais importante, o que vai ser utilizado na prática. A nossa finalidade é ser aprovado na prova objetiva. E aí você vai usar o quantitativo de conteúdo no cotejo com quantas questões tem para analisar. Vale muito mais a pena você se esforçar mais naquilo que você sabe menos para pontuar mais e estar na segunda fase. Além disso, você fazendo dessa forma, na segunda fase você pontua mais também. No grupo 2, como é que funciona? No grupo 2 nós temos 6 matérias. Nós temos administrativo e ambiental, são matérias gigantescas, notadamente administrativo, e aí você vai ter 5 para cada lado. 5 questões, em regra, 5 a 5. 5 de ambiental e 5 de administrativo. Você vai ter internacional, público e privado. O último examinador, André de Carvalho Ramos, ele escreveu recentemente sobre direito privado, então ele equilibrou as forças. Até então, ele tinha um pouquinho mais de cobrança de direito internacional público do que privado, agora está mais ou menos parelho. E o outro grupo de questões, são 10 questões, é tributário e financeiro. Está pesando mais para tributário? Tá. Mas mesmo assim, se você levar em consideração o conteúdo, os pontos de tributário e financeiro, você vai ver que o conteúdo é muito menor do que se você comparar com administrativo ambiental ou direito internacional. Se você pegar os pontos de internacional do MPF, você vai ver que cada ponto tem muitos subitens, o conteúdo é muito grandioso e você consegue acertar muito mais questões em tributário e financeiro. Isso vale também para a segunda fase. Você indo bem aqui, você está se preparando para a segunda fase e vai fazer uma pontuação muito boa na segunda fase para te garantir para a prova oral, tá? No grupo 3, a mesma coisa, pessoal. No grupo 3 nós temos 2 matérias gigantescas, processo civil e direito civil, cada uma com 10 questões. Eu não preciso falar para vocês que direito civil é um mundo e processo civil também tem muita coisa, tem jurisprudência, tem legislação, tem doutrina, tem muita coisa, né? E aí a gente tem econômico consumidor. O peso agora está um pouquinho mais para econômico, inclusive com as últimas alterações dos pontos, tem mais itens de econômico do que consumidor, mas vocês sabem que a matéria é mais curta e tem as mesmas 10 questões. Então vale muito a pena focar nisso. E aí a gente chega no grupo 4. O grupo 4, pessoal, não tem matéria-chave. É penal e processo penal, 15 questões cada uma. Vocês devem sim se aprofundar, estudar e conhecer a fundo essa matéria, porque ela vai ser muito explorada e diversificadas formas na prova objetiva, na prova subjetiva e na prova oral. E um exemplo que aconteceu no último concurso, no 30º concurso, foi que no processo penal, como eu disse, todo mundo ficou pensando só naquilo que estava na doutrina do examinador e esqueceu os pontos do concurso. Então, foquem nos pontos do concurso, tem que ter base
Ah, Rodrigo, então quer dizer que o MPF tem que estudar só livro, doutrina? Não. Lei seca, jurisprudência, exercício pra caramba e também doutrina. Realmente ele exige bastante. Tá, pessoal? Deixa eu ver o que mais que eu preparei aqui. Tá? Me perguntaram, também pediram antes para falar sobre o próximo concurso. Tá? Me perguntaram e eu vou falar porque não tem nada oficial, mas o que nós esperamos é que desde a primeira reunião ordinária, que aconteceu em fevereiro, constou da pauta, o conselheiro relator é o conselheiro Nicolau Dino, que já fez parte da banca em concursos anteriores. Ele esteve na pauta também em março, esteve na pauta em abril e agora a próxima reunião, que era para ter acontecido sempre na primeira terça-feira do mês, ficou para a semana que vem, dia 14. Então, sempre rola aquelas notícias, pois é, agora vai, agora não vai. Tudo indica que o concurso vai entrar na pauta e vai ser discutido agora na próxima reunião. Você sabe se vai acontecer, Rodrigo? Não, eu não sei. Agora eu sei que se você ficar pensando, gastando energia, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. Quando publicar o edital, vai dizer, ai meu Deus, não tenho tempo. Não, então faça um estudo bem elaborado, bem planejado, bem caprichado, sabe? Se esforce para percorrer bem o edital, analise os pontos, identifique aquilo que você considera que são os seus aspectos mais deficitários, que você tem mais a crescer e trabalhe bem nisso. É assim que você vai melhorando, vai emparelhando e vai fazendo com que a tua performance aumente e fique compatível com a aprovação. Lembre, o concurso exige equilíbrio, tá? Não adianta focar numa coisa e esquecer da outra, tem que ter equilíbrio, tem que ter horizontalidade, não adianta verticalidade, ou seja, eu vou estudar a dignidade da pessoa humana, eu vou saber tudo, mas eu não sei os inúmeros outros temas que foram cobrados. Notem que a parte de metodologia está sendo bem exigida. Eu não vou ter tempo aqui de entrar para falar examinador por examinador, tá? Mas eu espero que... Também não quero cansar vocês, mas eu quis passar aqui uma ideia de dar dicas, contribuir e a parte que mais importa hoje é que a gente bolou para fazer uma live solidária justamente para fazer com que essa transmissão de conhecimento também seja uma forma de obter generosidade para todos que estão aqui assistindo, para que colaborem com as vítimas da tragédia que está assolando o nosso estado. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Gostaria que aqueles que puderem contribuir, contribuição espontânea, mandem os comprovantes depois lá via direct, para o alcance, para a gente levantar o que foi arrecadado, porque o objetivo é somente esse: ajudar as vítimas da tragédia acima de tudo, e eu espero ter conseguido contribuir de alguma forma com vocês. Peço desculpas pelas minhas falhas aí e também tentei ler as perguntas, mas eu coloco aqui uma quinta marcha e vai. E tinha muito mais coisa, mas aí a gente vai passar dias e dias e horas aqui, tá? Então eu vou reiterar algumas coisas para vocês. Lembrem do dia da prova como um dia iluminado. É o dia da vitória de vocês. Ele é um dia muito bom. Abram seu coração para aquelas matérias que vocês consideram ruins, elas estão ali para servir vocês. Façam um mapeamento adequado por meio dos exercícios para identificar aquilo que vocês mais precisam. E façam com muito empenho, dedicação. A disciplina vai ajudar. Se deixarem, eu vou ficar falando no resto do dia aqui, tá? Então eu agradeço de coração, tá? Mando um beijo no coração para vocês e espero que todo o auxílio que vocês estão prestando aí por meio da generosidade reverta de forma positiva para aquelas pessoas que mais precisam, e tem muitas pessoas que precisam muito, tá bom? Muito obrigado e estamos juntos. Tchau, tchau.